A resposta é Jesus. Amém, igreja? A resposta é Jesus para qualquer que seja os nossos questionamentos, o porquê da vida, por que estou aqui, por que nasci, por que essa doença na minha família, por que está acontecendo isso, por que tantos porquês a gente pergunta. E muitas vezes nos queixamos, querendo entender a vida. A gente vem para a casa do Senhor, lê a Bíblia, e parece que a resposta cada vez mais está distante. Qual é a resposta para tudo isso que estou passando? Essa música que o coral cantou, me lembro que eu fiz uma conferência numa igreja batista lá em Areias, não sei se foi a primeira de Areias, a igreja completando um centenário, e passou por alguma dificuldade, e o coral estava retornando. Fazia mais de 20 anos que o coral não cantava, e ele, nos 3 dias que eu preguei, cantaram essa música, e me marcou muito. Muitas perguntas a igreja faz, muitas perguntas nós fazemos, mas é bom que Jesus é a resposta, e os meus pecados Ele perdoa, amém? Quem perdoa os pecados é Jesus Cristo. Nós hoje, uma chamada final, último domingo, e eu pensando na mensagem, que Deus falou no meu coração, as oportunidades que Deus dá às igrejas. Eu estava lendo as 7 cartas que tem na igreja endereçada, às igrejas em Apocalipse, revelada por Jesus Cristo ao seu servo João. E eu queria pensar na 7ª igreja, no capítulo de número 3, a partir do versículo 14, carta à igreja de Laodiceia. Carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Tem uma mensagem de Deus para a nossa vida hoje. Deus, Ele chama a sua igreja, seu povo, né? E a gente vai ver que nas cartas, sempre Deus está dizendo para toda a igreja. Eu quero dizer também para essa, conforme a palavra de Deus. Eu conheço quem é você. Eu conheço as tuas obras. Você talvez conhece o irmão de vista, já está até acostumado a vê-lo, o lugar onde ele senta. Mas quem nos conhece profundamente, sabe quem é? É Jesus. Eu estava ministrando a ceia, a última ceia aqui, em aquele capítulo de 1 Coríntios 11, 28. Examine-se a si mesmo. A gente sabe muitas coisas, mas Deus nos conhece melhor. E Davi fez uma oração no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Veja o que está acontecendo comigo. Veja se há em mim algum caminho errado, caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus quer guiar você pelo caminho da salvação, pelo caminho da bênção, pelo caminho eterno. Vamos ler esse texto, a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15, a igreja pode ler comigo? Conheço as tuas obras. Eu vou repetir esse versículo 15, porque essa igreja é conhecida como a igreja morna. Diz assim o 15: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Versículo 19, toda a igreja bem forte comigo, vamos lá? Eu repreendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci
e me sentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22, toda a igreja. Quem tem ouvidos, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus porque o Senhor nos deu a tua graça de estarmos aqui nesses 52 domingos do ano de 2025, ó Pai. E hoje, ó Deus, estamos nesse último em gratidão ao Senhor, em gratidão pelo teu amor, em gratidão porque o Senhor há respostas para os nossos questionamentos, em gratidão porque tu és a nossa única esperança. O Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo, o Amém, a verdadeira testemunha, aquele que nos ama, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto que até nos repreende, e só repreende porque nos ama, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu perdão, muito obrigado pela tua graça, mesmo sem merecermos, indignos, o Senhor nos ama, Pai, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar na tua presença. Obrigado pela IEBT, obrigado pelo coral que canta, obrigado pelas mulheres que te adoram, os homens que louvam o teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta noite para a glória do teu santo nome, ó Pai. Mas agora, ó Deus, a exposição da palavra, a manifestação da palavra, o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje para a tua igreja que estão presentes e para o mundo inteiro, ó Pai, onde tem um sinal. Ó Deus, estamos pregando a palavra de fé, a palavra, ó Deus, que transforma, a palavra, ó Deus, que foi enviada àquela igreja, ó Deus, e também está sendo enviada para a IEBT, para todos nós aqui. Muito obrigado pela vida dos membros desta igreja. Muito obrigado pela vida dos que congregam conosco. Também queremos render graças pelos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Foi porque o Senhor trouxe até aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, lembrar que o Senhor nos conhece e muitas vezes estamos com um comportamento indiferente ao teu chamado. Às vezes, ó Deus, nem frio e às vezes nem quente. Às vezes estamos, ó Pai, totalmente negligentes, ó Pai. Tenha misericórdia e que nesta noite o Senhor possa falar profundamente a cada vida, a cada família, a cada coração, porque a tua palavra nos revela nesta noite, o Senhor está na porta e está batendo, ó Pai. A porta é do coração. Se alguém ouvir, ó Pai, tira qualquer distração nesse momento, ó Pai. Porque, ó Deus, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. E é neste momento, ó Pai, que vem as distrações, é o celular que toca, é o irmão que conversa. Meu Deus, que possa agora, nesse momento, haver reverência, Pai. O momento da igreja está em oração, clamando o teu nome, ó Pai. Desde a galeria, aqui em todo lugar, Pai. Que possamos, ó Deus, ficar atento à tua voz, o que o Senhor quer falar conosco. Vamos dizer amém, irmãos? Eu estava estudando, me lembro que no início do meu ministério, isso há muitos anos atrás, quase 3 décadas, eu preguei sobre as 7 igrejas. Todos os domingos pela manhã, eu falava desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. E a gente percebe como o Espírito Santo, com particularidade, conhece a você, conhece a mim. E ele envia essa mensagem para as igrejas. E são mensagens profundamente espirituais, bíblicas, evangelísticas para nossas vidas. E que muitas vezes nos revela. Eu estava lendo um comentarista que ele dizia que essa igreja, que nós estamos lendo, as igrejas ali na Ásia, elas servem para toda a igreja em todo o tempo. Essa mensagem é para a igreja de hoje. É para todos nós, porque a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas. E aqui, meus queridos irmãos, nessa introdução, quando a gente vê a igreja em Laodiceia, a última igreja das 7 igrejas, a gente encontra muitas dificuldades. Essa igreja, para os irmãos terem uma ideia, não tem elogio, porque não faz nenhum elogio, o Espírito Santo não faz elogio a essa igreja. Pelo contrário, muito severa. Entre todas as 7 cartas do Apocalipse, destinada a de Laodiceia, é a mais severa e mais. É uma chamada final. Ela é a mais urgente.
Deus está nos chamando para ter um encontro com Ele. Deus, Ele conhece, o irmão está do seu lado, não conhece nada sobre você, talvez seu nome, e Deus nos conhece totalmente, e sabe como você chegou até aqui. E quem sabe, alguns de nós até pensamos, hoje não vai dar para ir, e você veio. Sabe por que você veio? O Espírito Santo de Deus trouxe você até aqui. Presta atenção a essa palavra. Presta atenção, porque ele começa dizendo, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira é Jesus, o princípio da criação de Deus. É o Verbo encarnado. E aqui, meus irmãos, quando eu vejo esta mensagem, enquanto outras igrejas tinham virtudes mescladas com falhas, Laodiceia recebeu uma avaliação devastadora. Não tinha nada para se elogiar naquela igreja, chamada igreja morna. E nessa mensagem, Cristo, Ele não está à porta da igreja, não, mas é na porta do coração. A gente observa que o nosso Deus é o Deus que dá oportunidade, é uma chamada. Ele não desprezou essa igreja por sua rebeldia e por sua distância. Estou na porta, estou batendo, estou falando com você. Verdade que você está distante. A gente sabe que na Bíblia, o filho pródigo e tantos distantes no pecado, o pai espera. E aqui ele está dizendo que ele está batendo, irmãos, Jesus Cristo está batendo na porta do teu coração, e não é de agora, faz tempo que ele fala contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz à igreja, aquela igreja, Laodiceia, que era uma igreja autossuficiente, uma igreja rica, de muito orgulho, vaidade. E Deus fala com aquela igreja, eu sei que você diz que estou rico, estou abastado, não preciso de nada. Já pensou quanta vaidade, quanta ostentação? E ele diz aqui, você nem sabe que você é um infeliz. Olha, sim, você não apenas infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O homem pode ter a posição que for, o estado que for, pode ser o que for, ele sem Jesus não é nada. Ele sem Jesus Cristo não é nada, e não vai nunca morar no céu. E aqui, meus queridos irmãos, lendo esta carta e procurando pesquisar um pouco sobre ela, eu encontro o Dr. Shedd falando dessa igreja, de tudo que ela tinha, da riqueza que ela tinha, mas ela desprezou a Cristo. Ela desprezou a palavra, ela desprezou o Santo de Israel. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, ai de vós que esqueceste de mim. Ai de vós. Então aquele que esquece do Senhor, o nome será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Você pensa que vai bem, mas quem deixa Jesus não está bem. Há uma aparência, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas no final, caminho de morte, o caminho da vida, o caminho do sucesso, o caminho da bênção é Jesus de Nazaré, somente Ele. Ao anjo da igreja escreve, quem diz, fala é o amém. E aqui nós vemos em Cristo, todas as promessas de Deus são sim e amém. 2 Coríntios 1:20, o apóstolo Paulo fala sobre isso. É em Cristo que a gente vai ter resposta para tudo em nossa vida. Ele é a garantia da nossa salvação final. Jesus Cristo, Ele garante vitória hoje, amanhã e eternamente. A igreja pode dizer amém? Só Jesus pode fazer isso. Muitas vezes o homem acha que tem experiência e que conhece o mundo. Tem tanta experiência, irmãos, nós precisamos conhecer melhor. Esse hino que o coral cantou, por que nasci? Por que estou aqui? E o futuro, como será para mim? Quantas pessoas, como será 2026? Ninguém sabe, irmãos. Existem previsões, daqui a pouco começa, vai ser desse jeito, vai ser assim e tal, vai melhorar. Só Jesus sabe, só Deus sabe, nós precisamos nos preparar para o que está por vir. Ah, meus irmãos, quantas coisas têm acontecido. O ano de 2025, sempre eu falo com a diretoria da igreja, nós nunca colocamos no calendário o dia do sepultamento de nenhum irmão, mas esse dia vem. O dia da dificuldade de ninguém, mas esses dias chegam.
e chegam para todos nós. E aqui, meus irmãos, a identidade do remetente, a verdade absoluta, é Jesus Cristo. O resto são conjecturas. É Jesus que tem a última palavra. É Jesus que sabe o meu futuro. É Jesus que sabe a minha vida. É Jesus que tem palavra de vida eterna. Somente Ele. E a glória é dEle. Bendito seja o nome do Senhor. É a garantia final, é a confirmação da vitória, é Jesus Cristo. Uma igreja duvidosa precisa ouvir daquele que tem certeza absoluta, o amém. Que assim seja, a testemunha fiel é Jesus. E aqui nós encontramos primeiro a identidade do remetente desta carta, é a verdade absoluta, o amém, é Cristo com todas as promessas que Ele fez e faz na vida da sua igreja. A testemunha fiel e verdadeira, Ele é o padrão definitivo de fidelidade, de bondade, de graça e de misericórdia. E a igreja ora ao Senhor Jesus Cristo, a nossa única esperança. Meus irmãos, enquanto Laodiceia era infiel em seu compromisso, Cristo apresenta-se como referência inabalável. Quantos de nós, muitas vezes, com infidelidade ao Senhor? A Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Quem sabe no ano 2025, a desobediência campeou na vida de muitos. Muitos deixaram para trás a palavra, envolveram-se no pecado, mergulharam no pecado, entristecendo o Espírito Santo. E ainda estamos aqui no final do ano. É misericórdia de Deus. Tem caminhos que muitas vezes o homem tem andado, que deveria estar morto, caído, mas Deus deu livramento a você, e você está aqui agradecendo ao Senhor, porque Ele é fiel. Quantos livramentos nas estradas, no trabalho, em tanto canto. É Deus que faz isso na nossa vida. Você tem ideia quanto livramento Deus deu? Era para todo dia a gente dar um culto de gratidão ao Senhor, culto de ação de graças. Muitas vezes estamos esquecidos dos favores de Deus, e Laodiceia era infiel. Pense numa igreja fiel, essa igreja, e Cristo se apresenta como referência inabalável. O princípio da criação está no versículo de número 1 ainda, 14, aliás. Ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele é a origem de todas as coisas. Digam amém, irmãos. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é o princípio de todas as coisas. A igreja que confia em suas próprias riquezas e recursos precisa lembrar-se de que tudo vem dele e subsiste por ele e é para a glória dele. A gente às vezes, irmãos, eu vou usar uma expressão bem conhecida, tem uma mixaria e acha que tem muita coisa. Eu sou rico, essa igreja disse. O irmão Bruno hoje na ministração, ele lembrou da pandemia. E Deus não deixou nem eu nem você ir embora naquela pandemia. A gente nem vinha para a igreja, muitos não vinham. Os pastores estiveram aqui. Ainda hoje tem reflexo, muitas igrejas de irmãos que não voltaram. Deus deu livramento. Sabe o que é como fez? Continua pecando. Continua no pecado, sabe que é errado. É a fraqueza, é a carne. Não, irmão, é é a dureza do coração. E não se arrepende, tem prazer em pecar. Mas tem um corinho, um canto que diz, porém Jesus não esquece do pecador que padece. Eu quero dizer para você algo que você já sabe. Deus lhe ama muito, irmão. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem algo na você, não desistiu de você. Apesar de tantas coisas, tanta indiferença, tanta distância do Senhor, o princípio da criação, Ele usa todos os recursos. Quando o nosso acaba, Ele continua abençoando você. O que seria de nós, irmãos? Se aparecesse outra pandemia, quem sabe o que vai acontecer em 2026? Eu não estou aqui anunciando nenhuma catástrofe não, mas ninguém sabe o que pode acontecer. A gente tudinho corre para o Senhor. Porque só o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente em todos os momentos. Mas muitas vezes estamos esquecidos de Deus, da testemunha fiel do princípio da criação. E é preciso, irmãos, a gente perceber aqui um diagnóstico preciso. Um diagnóstico para essa igreja morna, para esses irmãos infiéis. Deus é fiel, tem abençoado, mas a gente tem deixado Deus para depois. Se eu tiver tempo, quando eu puder, e tem deixado, e Deus tem entendido, a nossa agenda está abarrotada de compromisso, menos a casa do Senhor, menos o evangelismo, menos o coral, menos as atividades, ou o matinal. Ainda de Deus sabe de tudo.
nós estamos distante do Senhor. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de você estabelecer um compromisso com Deus. Ele tem sido fiel. Ele tem abençoado você e sua casa. Não obstante a nossa indiferença. Qualquer coisa, a primeira coisa que alguém pensa é deixar a igreja. É um perigo muito grande e grave. E essa igreja deixou. A história diz que houve um terremoto no ano 60, nessa cidade. Ela foi devastada. E Roma queria ajudar, mas ela não precisa da ajuda de Roma. A gente tem dinheiro, tinha ouro. Eram orgulhosos, ostentavam e se esqueceram de Deus, irmãos. Aí Jesus se apresenta naquela igreja. Diz, olha, eu repreendo. E ele repreende, viu? Eu castigo. E Jesus ainda disse que amava aquela igreja, irmão. Diga para você, meu Deus ama você, irmão. Deus ama você. E olha, irmão, nós nem merecemos esse amor. Mas aqui diz, o diagnóstico preciso daquela igreja. Uma igreja morna. Vejamos o verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Eu sei quem é você. Às vezes é tanta coisa, é só uma cortina de fumaça, mas às vezes sai da igreja para pecar. E Deus diz, eu conheço você, conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente. E diz mais, assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus amados, temos um Deus que é o Deus que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E se o crente, o servo do Senhor, alguém continua no pecado, pode ter certeza, o que a Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Vai ter resposta. Ah, Deus, e fica pecando, e fica cometendo pecado, é desobediência a pai, é mentira dentro de casa, é infidelidade conjugal, é tanta coisa, e Deus vendo tudo, é distância. Quantos não lembram mais do Criador? Deixaram Deus, mas ainda tem a Bíblia, ainda tem a igreja, tem o endereço, de vez em quando aparece, mas não tem mais compromisso com a obra. Faça um compromisso com Deus. Meus queridos irmãos, e aqui, o diagnóstico para aquela igreja, eu conheço você, viu? Eu conheço você mais do que o pastor não conhece não, mas eu conheço você. Jesus está dizendo, conheça a tua obra, nem és frio, nem quente. E aqui tem um detalhe cultural também importante, daquela região, águas frias de Colossos eram refrescantes, e águas quentes lá de Herápolis tinham propriedades terapêuticas, mornas. Mas aqui diz que a água morna de Laodiceia, conduzida por aquedutos, era inútil. E as pessoas vomitavam quando tomavam aquela água morna. Porque através de onde ela vinha, mais de 16 quilômetros, ficava quente aquela água. A mornidão espiritual é a ausência de impacto, não tem vigor, não tem alegria, não tem cura, não sai do canto. É aquele crente o ano todo do mesmo jeito, não tem alegria de servir. Visita a igreja e diz que é membro, senta no banco, não faz nada, não evangeliza, não vem para a escola dominical. Irmão, Deus está presente aqui, está falando com sua igreja. É hora de despertamento. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Mas eu sou membro, mas eu sou... Não! Você muitas vezes é rebelde com Deus. E tem deixado a obra do Senhor. Porque está muito ocupado com outras coisas. A mente vazia. Vive passeando o dia todo nas redes sociais. Mas esqueceu da Bíblia Sagrada. Esqueceu da oração. Não tem palavra de alegria. Não tem palavras de vida eterna, não lê mais a Bíblia. Nem frio, nem quente. A mordidão espiritual. A ausência da alegria no serviço. Tem um canto que os diáconos cantam, diz assim, no serviço do meu rei eu sou feliz. Eu sou satisfeito. Quem é satisfeito no trabalho de Deus, irmão? E sou abençoado. Eu proclamo do meu rei a salvação. Tem aqui muitas vezes período de oração, 50 dias, 40 dias, está os irmãos de joelho clamando, precisando buscar o Senhor. Então, meus irmãos, se você é aquele
crente que ama o Senhor, faça a obra dele com alegria, como diz o Salmo 100, serve ao Senhor com... Está cheio de crente, que tem nome de crente, mas não serve mais ao Senhor. Agora, antigamente eu via católicos anônimos, pessoas que diziam que era católico, mas nunca precisavam na igreja. Hoje tem evangélicos anônimos. Diz a igreja, diz o dia do batismo, diz quando é o nome do pastor, mas não frequenta em nada. Visitante dentro da igreja. Irmão, eu estou aqui para lhe ajudar a falar a palavra de Deus, que Deus está mandando aqui. Eu repreendo e castigo. Ele vai falar isso, porque eu lhe amo. Tem muitas igrejas e púlpito que não falam mais do inferno, que não falam mais de pecado, que não falam mais de serviço ao Senhor. Esqueceram isso, para os irmãos não ficar tristes. Essa tristeza do Espírito Santo coloca você vai se levantar e vai fazer a obra de Deus, porque Deus tem chamado você para uma obra. Meus queridos irmãos, prosseguindo na mensagem, o diagnóstico preciso, a condição daquela igreja, a ilusão da autossuficiência. Eu sei, eu faço, eu sou. Não somos nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Se eu faço, é porque Ele me fortalece. Não queira ser destaque não. O destaque é Jesus na igreja. O destaque é o Espírito Santo, quem sustenta a gente na igreja. Tem muita gente que acha o máximo. Você não é nada, eu não sou nada. Quem é tudo é Jesus na nossa vida. Nem frio, nem quente. Ilusão da autossuficiência. Porque aquela igreja dizia... Está aqui no versículo 17. Estou rico e abastado e não preciso mais de coisa alguma. Esta é a essência do pecado daquela igreja. Achava-se autossuficiente. Não precisava mais ouvir a palavra. Você precisa. Às vezes o Espírito Santo levanta o pastor para falar de doutrina no domingo à noite, para dizer à igreja, está na hora de despertar, está na hora de orar, está na hora de me buscar, está na hora de ler a palavra. E tem crente aí apostando, crente vivendo na ilusão do mundo e não esperando no Senhor, enquanto Davi diz, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Em 2026 a gente sabe que vem aí um ano político, quantas pessoas vão mergulhar, dizendo agora é minha esperança, é A ou B ou C, a esperança da igreja, a esperança do crente é Jesus de Nazaré, só Ele é a minha esperança. Salmo 62 fala isso, Ele é a minha salvação. Ilusão, irmão, muita gente vive na ilusão, era essa essência do pecado daquela igreja, era buscando a prosperidade material, gerou uma cegueira espiritual. Ó, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Você pode estudar, foi um ano bom na faculdade, foi um ano bom na sua vida de trabalho, mas eu quero saber na sua vida espiritual, foi um ano bom? Você cresceu? Conseguiu ler a Bíblia toda? Conseguiu ler algum livro da Bíblia? Ou ficou para depois? E diz que Deus sabe de tudo. Ele sabe mesmo, viu? Eu conheço você. Quanta distância. Quando vê um aperto, a gente corre para Ele. Meu Deus, tem misericórdia. E aqui, meus irmãos, a essência do pecado, uma prosperidade que cegou aquela igreja. Achar que não precisava, era maior da sua necessidade espiritual. E muita gente deixa logo o caminho do céu. Não traz mais a família para a escola dominical, o domingo é de passeio, o domingo é de distração, esqueceu de trazer a família para a casa de Deus. E seu filho, às vezes, é até um desconhecido, não conhece mais a escola dominical, não conhece nada dentro da igreja. A realidade é verdadeira, tu nem sabe que na verdade, e o Espírito Santo falou com aquela igreja, nem sabe, igreja, que tu és infeliz. Sim, você nem sabe que você é miserável. Está aqui no texto. Veja que aquela igreja teve que ouvir do apóstolo, do Espírito Santo, o apóstolo João falando. És miserável. Tu diz que é rica. Na verdade, tu és pobre, cega e nu. Meu Deus, é muito forte. Cristo desfaz aquela autoimagem ilusória. Irmão, quantas pessoas vivem iludidas, com amizades, na roda dos escarnecedores, adotam tantas amizades, só faz deslar você para longe de Cristo. Busque mais a Deus. Está chegando o final do ano, o Espírito Santo está falando conosco. Essa é uma chamada final, talvez. Essa última palavra, esse último domingo, uma chamada de Deus para a igreja de Laodiceia e para a igreja no tempo de hoje. Deus desfaz aquela imagem ilusória, a mornidão.
pobreza disfarçada de riqueza, cegueira que pensava enxergar, nudez e pensava que estava vestida, sem compromisso com Deus, sem compromisso com o Santo de Israel. Era essa igreja de Laodiceia. Não tem elogio para ela. E aqui tem uma receita de Deus. Eu gosto dessa, porque Deus não abandona, irmão. O homem está numa situação devastada, um pecado, Deus não abandona, Deus vai lá. Louco, essa noite vão te pedir tua alma, que tu tem para quem será? Deus está chamando você, meu irmão. E a Bíblia diz que é loucura quando a gente invade o nosso próprio pensamento, achando que está bem, e não lê mais a Bíblia, e não busca a resposta de Deus. Olha, irmãos, a prescrição divina, e aqui tem remédio. No versículo 18, queria que você prestasse atenção. Olha o conselho do Espírito Santo. Olha o conselho para você. Deus tem um conselho para você. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer. Esse ouro o ladrão rouba, a ferrugem come. O ouro que eu tenho para você é eterno. O ouro é a minha palavra. Eu quero te aconselhar. Aconselho que compre esse ouro refinado para te enriquecer. É muito forte isso. Olha o que ele diz mais. Ouro refinado. A verdadeira riqueza, irmãos, é a fé genuína em Jesus Cristo. É a fé que purifica dos nossos pecados, pelas provações que a gente passa. Eu e você temos provações, mas Cristo está purificando, tendo por motivo de grande alegria, quando passar por várias provações. A Bíblia fala sobre isso. E nessa mensagem, eu fiquei pensando, que fé é essa que Deus quer? Purificada pelas provações, é a confiança em Cristo, não em bens materiais. Deixa eu dizer uma coisa ao irmão, é sério, irmão. Não vamos confiar. A Bíblia, o salmista Davi, muito rico, né? Claro, Davi, ele disse assim, uns confiam em carro, já viu esse versículo? Outros em... Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem. Irmãos, nunca se viu na história da igreja quantos caídos dentro da igreja. Às vezes dentro da própria igreja, mas não tem mais comunhão com Deus, perdeu a comunhão com Cristo, perdeu a comunhão com o Espírito Santo e perdeu a comunhão com seus irmãos. E às vezes dentro da igreja é um crítico, é alguém que critica tudo, tenha cuidado com isso. Tem um conselho aqui, aconselho-te que de mim compre ouro refinado para que te enriqueça, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E aqui eu fiquei pensando, vestes brancas, trata da justiça de Cristo que cobre nossa nudez. Profeta Isaías capítulo 61, versículo 10 fala sobre isso. E aqui ainda diz mais, a igreja de Laodiceia precisava abandonar a justiça própria e vestir-se da justificação divina. Lembra dos nossos pais quando pecaram? Fizeram vestes, mas Cristo... Deus já fez uma veste para ele diferente, um animal foi morto, foi o sangue derramado, tipificando a pessoa de Cristo. Sabe quem perdoa o nosso pecado? É Jesus Cristo, a nossa única esperança. Eu não sei qual foi a mensagem que você esperava, hoje, o último domingo, eu quero ter uma mensagem bem boa, legal para mim, eu vou dar muita glória, aleluia, é para se converter. O conselho é para deixar essa coisa de ser crente por ocasião. Seja crente em todo o tempo, seja crente em toda ocasião. Adore a Deus no momento difícil, no momento alegre, no momento triste. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muitos crentes estranhos na sua fé, distante de Deus, vestes brancas, justiça de Cristo, para cobrir a nudez moral. Quanto testemunho terrível de crentes com roupas. Sim, a gente tem que falar sobre isso. E não tem agradado a Deus. Laodiceia precisava abandonar a justiça própria e vestir da justificação divina. É Cristo quem nos justifica. Irmãos, mas aqui também tem outro conselho. Diz aqui, ó, também você deve usar colírio, está no verso 18, lá no final. Para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Só o Espírito Santo, olha, só o Espírito Santo pode curar a nossa cegueira espiritual, irmão. Não consegue ver. Está todo mundo vendo a tua condição e a gente não consegue ver. Quem pode discernir seus próprios erros? Expurga, meu Deus, daqueles que me são ocultos. Tem muitas vezes está tão acostumado a pecar, a ficar indiferente que nem nota que está pecando. É bom usar o colírio que Deus vai mostrar. Nosso Deus é Deus de revelação. Ó Deus, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos.
Ele pede a Deus para Deus abrir. Senhor, quem pode discernir seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos. Meus irmãos queridos, o colírio espiritual aqui é algo que é espiritual, é Espírito Santo de Deus. Efésios 1,18 é a iluminação para ver a si mesmo, o mundo e a clareza que Cristo dá. Jesus disse assim, não ameis o quê? O mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em 1ª carta de João, capítulo 2, verso 8 em diante. E aqui, meus irmãos, tem algo que às vezes é difícil a gente entender, mas o verso 19 e o verso 18, gostaria que o irmão colocasse aí para a gente ler. A gente é muito recitado, mas a gente precisa entender a repreensão afetuosa. Deus repreende porque ama. Ele ama você, mas a pessoa parece que não está entendendo. O amor de Deus é aquele amor que repreende. Você já viu Hebreus capítulo 13, como nossos pais nos disciplinavam, e a disciplina num momento não parecia boa, mas depois a gente entendia, porque o teu pai, a tua mãe, o meu pai mesmo queriam andasse no caminho certo. E muitas vezes Deus faz isso, e nenhuma disciplina parece boa. A gente não gosta de ser provado, ninguém gosta de deserto, mas Deus coloca o crente no deserto e lá fala o seu coração. Às vezes o deserto vem numa forma da dificuldade de pão material, às vezes vem na forma de uma enfermidade que abala toda a família. Muito deserto tem. E sabe quem tira da prova? Quem coloca na prova. A igreja ora, mas só quem pode tirar da prova é aquele que nos coloca na prova. E ele faz isso porque nos ama. A disciplina como evidência de amor. É o que o texto diz. A severidade de Cristo não é rejeição, mas é compromisso amoroso. Por favor, coloca aí Hebreus 12:6. Hebreus 12:6. Nesse livro de Hebreus fala justamente sobre essa condição. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo a quem recebe. Você que é Jesus, vai ser açoitado, viu? Se tiver num pecado, vai ser. Aí alguém diz assim, como é que eu vou aceitar um evangelho que me oferece? Não, Deus quer mudar o nosso caminho. O filho pródigo teve que passar frio, teve que passar fome, teve que comer com os porcos para lembrar do pai. Aí lembrou do pai. Mas antes era só farra, é só gastar. Só lembrou do pai quando estava na miséria. E aqui, meus irmãos, tem uma chamada que eu considero muito forte. A repreensão é um chamado ao arrependimento e não é condenação. É Deus chamando você nesse último domingo. Se arrependa enquanto é tempo, que eu estou na porta e estou batendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, é um chamado duplo. Seja zeloso e arrepende. Você lembra quando você era o primeiro que chegava, quando você tem alegria, né? Muitas vezes a gente tem deixado o primeiro amor. Na igreja de Éfeso também a palavra diz que o Espírito diz assim, eu tenho porém contra ti, que tu abandonaste o primeiro amor. E esse abandono ao primeiro amor foi de forma intencional. Sabia que estava errado. Porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Já sabe, irmão. O pastor fala aqui domingo após domingo a palavra, a mensagem, mas você conhece e sabe que está em falta. É hora de voltar à repreensão, chamado de amor. E aqui diz que Deus quer que substituir a mornidão por fervor e a autoconfiança por contrição, dependência de Deus. A cena íntima da comunhão, ele não força a porta. Estou na porta, estou batendo. Ele não força. Quem entra pela porta que faz arromba tudo é Satanás. Ele bate, ele está chamando. Aqui o texto diz a íntima comunhão, ele bate, aguarda uma resposta pessoal. E aqui, meus irmãos, a ceia é um símbolo da intimidade restaurada, da comunhão partilhada. Cristo, excluído do culto público, está buscando um lugar no coração daquela igreja. Muitos excluíram a Cristo na sua vida. Até diz que tem a Cristo, mas não fala mais dele a ninguém. Não prega a palavra, não evangeliza. Às vezes as pessoas não sabem nem que é crente e quando sabe se admira. E aqui tem uma promessa, irmão, final. Está no versículo 21 e 22. Eu vou ler para você. Ao vencedor. Eu queria ver os vencedores aqui, irmão, os vencedores. Aqui tem a promessa de Deus para o vencedor. Ao vencedor dar-lhe-é sentar-se comigo no trono do meu Pai.
Olha, irmãos, a promessa suprema, não apenas entrar no reino, mas assentar-se no trono com Cristo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo fala isso. Enquanto Laodiceia buscava conforto no trono terrestre de prosperidade, Cristo oferece um trono diferente, de um governo celestial, de a paz com Deus. E se a gente não buscar essa paz e a comunhão, ninguém verá o Senhor. Foi a mensagem de hoje de manhã. A igreja fica em oração, irmãos, porque aqui nós temos um parâmetro da vitória. Assim como também eu venci. Não lembra de João 16, 33? Tenho dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? Essa aflição. Talvez você estava passando por uma luta. Mas ele disse, eu venci. E vence também aqueles que têm a sua vida entregou, e anda com Cristo, entregou a Cristo. Assim como eu venci. A vitória é possível para você, minha irmã. Para você, meu irmão. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Obedeça a Ele. Dependência total do Pai. E a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo. E o apelo, gente. Quem tem ouvidos, ouça. A mensagem é pública. Mas a resposta deve ser pessoal. A porta do coração é a porta da tua história. A porta é estreita. Mas a obediência vai levar você à presença de Deus. Eu queria cantar o hino de número 108. Eu gosto muito desse hino. É uma chamada final e Deus está chamando. Geralmente a gente canta esse hino de sepultamento. Mas enquanto eu pensava essa chamada, lembrei desse hino. Chamada final, 108 do cantor cristão. Eu creio que a igreja conhece esse hino. 108, chamada final. Deus chamou Laodiceia, num pecado, distante dele, mas ele chamou. Eu não sei como é que está a sua condição, mas aqui fala chamada final. Quando Cristo, sua trombeta, lá do céu, mandar tocar. Aqui é um convite, porque Jesus está voltando, igreja. Eu não sei se é daqui para o dia 31, a gente não sabe o dia da manhã. Ou a gente vai se apresentar a Ele. Mas Jesus está voltando. E vai pegar muito crente com a mente completamente obscurecida. Só pensando nas coisas do mundo. Nas coisas materiais. Chamada final. 108 do nosso cantor cristão. E eu peço que a igreja nesse momento fique orando. Enquanto os irmãos estão preparando, Laodiceia nos confronta. Sabe o quê? O perigo mais sutil. A normalidade espiritual. Você acha que está tudo bem e está no pecado. Já pensou nisso? Está tudo bem. Eu estou bem, eu não estou indo muito para a igreja, eu reconheço isso, mas estou bem, cuidado com isso. A normalidade espiritual. Não é a perseguição ou heresia que ameaça aquela igreja, mas a prosperidade que gera distância de Deus. Tem gente que quando prospera se afasta de Deus. Deus às vezes quer abençoar. Cristo, porém, não desiste da igreja morna. Ele a confronta, é verdade. Não é uma mensagem de muito glória e aleluia. Ele confronta, ele convida e promete glorificar. O amém de Deus. Não diz amém ao nosso comodismo, não. Mas ele tem promessa de transformação para a tua casa e tua família. Ou você acha normal o que está acontecendo na tua casa? Tua filha desviada, teu filho desviado, e você dizendo que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Louvado seja o nome do Senhor. A cena final não é de um Cristo indignado, não vê isso. Vomitando a igreja, não. Mas de um Cristo amoroso, ceando, que aquele que abrir a porta do seu coração, ele quer cear com você. Ele quer cear com você. Ele ainda bate. E a pergunta nesta noite é, você quer abrir a porta? Ou vai permanecer do mesmo jeito? Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Bem forte, igreja. Quando se vai ter chamada, viu? Chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse dia tão bom,
quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada Lazarei. Bem forte, EBT. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, Lazarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada Lazarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada Lazarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, a Bíblia diz, aqui eu estava lendo Jesus Cristo lamentando sobre Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que matas profeta, tu apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram o meu chamado, vocês me rejeitaram. Eis aqui a vossa casa vai ficar deserta. Ele está dizendo: declaro, pois, que desde agora não verei mais, até que venha dizer: bendito que vem no nome do Senhor. E aqui vem um sermão profético, princípio das dores, e diz a palavra que esse evangelho que eu preguei aqui, muitos pastores estão pregando nos púlpitos hoje, será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Jesus está voltando e haverá grande tribulação, irmão. A gente não sabe o que vai vir, grande tribulação que desde o princípio não tinha acontecido. E aí veremos o Filho do Homem. E aqui tem a parábola da figueira, exortação à igreja a vigiar. Portanto, vigiais, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. E aqui, meus irmãos, o grande julgamento, esse julgamento vai acontecer. Queria que a igreja inclinasse a cabeça e fechasse seus olhos. Quando ele diz: quando vires o Filho do Homem, sua majestade, e todos os seus anjos e a sua glória, todas as nações reunidas à sua presença, ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, tu trabalhaste e me deste comer. Eu tive sede e me deste beber. Eu era forasteiro e tu me hospedaste. Eu estava nu e tu me veste. Veja o papel da igreja. Eu estava enfermo e tu me visitaste. É o evangelismo. Eu estava preso e fosse me ver. É assistência. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? E nu e te vestimos? E ele disse, respondendo o rei dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que você fez a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mas o rei vai dizer que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e não me deste beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? E ele vai responder: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste fazer. Esses irão para o castigo eterno, e o justo para a vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alguém diz assim: pastor, é pela fé, não precisa fazer mais nada. Aqui está dizendo: eu estava nu e tu me vestiste. Eu estava com fome e tu me assististe. Pai querido, eu quero te agradecer pela mensagem. Um alerta para aquela igreja de Laodiceia que se viu para nós hoje, ó Pai. Ah, meu Deus, quantos estão distantes de Ti. Mas nesta noite o Senhor falou que apesar da rebeldia, o Senhor está na porta e está batendo. E se alguém ouviu nessa noite, ó Pai,
entendeu essa chamada e abrir a porta, eu vou entrar. O Senhor não força, mas o Senhor diz que vai entrar e vai cear com Ele. E ali, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor castiga e repreende a quem ama. O Senhor quer fazer um milagre, ó Pai, nessa vida, nesta noite. Alguém que sabe a verdade, mas distanciou-se voluntariamente. E hoje anda tão ocupado que esqueceu da Tua casa, Pai. E nesta noite, por misericórdia, o Senhor coloca no coração do pastor essa mensagem. Essa mensagem é para todo aquele que é crente, que crê. E aqueles que estão distantes, já receberam muitos convites, mas preferem estar no mundo. E só vai levar desacerto, porque o mundo é mau. O mundo jaz do maligno. E o Senhor tem vida eterna, Pai. E haverá sim a chamada final. Eu quero te agradecer, Deus, porque eu creio que muitos ouviram hoje. Estão voltando para Ti, ó Pai. Estão dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o quanto tenho sido rebelde e negligente. Mas nesta noite eu entendi a palavra. Eu entendi o que aquela igreja de Laodiceia passava. E mesmo assim o Senhor foi lá falar do amor, dizendo que quer salvar, está batendo. E quem abrir vai receber a vida eterna e vai sentar no meu trono, Ele disse. É muita graça e misericórdia, Pai. E quem sabe, ó Deus, alguém está dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me assentar com meu Deus. Chega da distância. A partir de hoje, eu quero fazer um compromisso. Não é com o pastor Samuel. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor Jesus, que está presente falando com a sua igreja. Quem tiver ouvidos, ouça. E eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu quero voltar para Ele e nunca mais me afastar. Eu quero voltar em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece em oração. Quem fez essa oração e quer voltar nesta noite, só passa um sinal. Não precisa vir aqui à frente. Onde você estiver, você reconhece que distanciou. E nessa noite está voltando. Eu estou voltando, pastor. Onde você estiver, eu quero dizer: Deus abençoe sua vida. Você é crente. Se você não fosse crente, não estaria aqui. Mas você reconhece que está distante. E Ele quer fazer um milagre na tua vida. Você entendeu a palavra? Quem é a primeira pessoa, corajosamente? Não precisa vir aqui à frente. Onde você estiver, faz um sinal com a tua mão. Eu entendi. Eu estava afastado, pastor, porque eu entendi a voz de Deus, a chamada. E eu quero voltar para Cristo. Você está desviado. Você passou o ano completamente longe da igreja, longe da presença do Senhor. Não só da igreja, mas você quer voltar. E você nunca fez uma decisão pública. Mas agora, publicamente, você quer dizer: eu entrego minha vida a Cristo. Há alguém nesta noite? Igreja está em oração. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Pregador nenhum tem poder de fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer. Você entendeu tudo. E Deus está te dando oportunidade. Ele está na porta batendo. Porque você é uma escolhida dele. Você é um escolhido dele. Pode estar na rebeldia, mas é um escolhido. E ele fez: eu estou te chamando. Igreja está orando, por favor, que eu vou encerrar. Quem é você? A partir de hoje, pastor, nesse último domingo do ano, eu quero entregar minha vida a Cristo, para nunca mais me afastar dele. Eu estava afastado, mas eu quero voltar nesta noite. Alguém? Igreja está em oração. Faça um sinal com a tua mão. Sou eu, pastor. Ou se você preferir, fica de pé. Eu quero, pastor. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Quem é você? A gente vai cantar a última estrofe desse hino. A igreja de pé comigo. Vamos lá, irmão. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, laçarei. Bem forte. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez.
Compra colírio também. Vai ungir teus olhos e tu verás. Meu Deus, obrigado por mais um culto no teu nome, ó Pai. A tua palavra foi anunciada, Pai, como o Senhor permitiu, ó Pai. A igreja de Laodiceia ainda hoje, ó Pai, está por aí. Quanta rebeldia, quanta distante de ti, Senhor Deus. E não reconhece, Pai. Precisa voltar urgente. Obrigado por essa palavra que não volta vazia, mas ela produz um efeito em cada coração. Eu creio, meu Deus, que nessa noite o Senhor gravou essa mensagem num coração, Pai. Num coração de muitos, ó Pai, que estão distantes. E eu creio, meu Deus, que antes do romper desse ano, antes de terminar esse ano, irão voltar pedindo perdão ao Senhor, Pai. E pedindo misericórdia. Deus, eu entrego em tuas mãos. E te agradeço por tudo. Leva-nos em paz. E que tenhamos uma semana desse final de ano, a última semana do ano, de reflexão do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. E segundo a tua vontade, traz de volta, Pai, próxima quarta-feira à noite, para aqui, ó Deus, a celebrar o teu nome e agradecer por mais um ano. É a nossa oração. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe, semana de bênção e de paz.